Aleluia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo, exalto o nome do nosso Deus pela sua vida, irmão. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua família. Nós estamos hoje numa data festiva, dia especial, Dia dos Pais. Quero parabenizar os pais, dando a vocês o meu abraço, dando a vocês aquilo que lhe é devido, a honra de pai. Espero que o seu dia hoje tenha sido maravilhoso e a sua noite seja especial. Que Deus abençoe você que é pai. E eu também que sou pai. Quinta-feira tem sido tremendo. Não sei se você tem acompanhado, mas se não tem acompanhado, as mensagens estão aí no Facebook, as mensagens estão no YouTube, Filadélfia, Mogi Guaçu. Se você entende que Deus tem dado a oportunidade de você saber, a oportunidade de você compreender, a oportunidade de você participar de coisas nesse tempo, Ele está fazendo isso através da sua palavra, Ele está fazendo isso através da revelação, Ele está fazendo isso através da igreja. Então, se você não acompanhou as mensagens, o meu conselho é: veja, ouça, se aperceba do que Deus está falando nesse momento, se aperceba das coisas espirituais. Tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, é fato, tudo coopera para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. Eu louvo a Deus, porque a notícia que se espera é que nesses dias nós teremos uma mudança de comportamento. Me parece que vai ser liberado uma porcentagem para os encontros presenciais nas igrejas. Eu não quero fazer culto com 20% ou 30% presencial, mas se nós tivermos aval do nosso governo, do nosso prefeito, se nós tivermos essa direção de cultos presenciais com 20% ou com 30% da igreja, eu não vou fazer culto, mas eu pretendo fazer reuniões e deixar você a par das bênçãos. Seria a minha oportunidade de contar muita coisa boa para você e fazer isso de forma fracionada, de fazer isso com o que nós tivermos de aval, ou se 20%, ou se 30%, ou se 40% da igreja. Eu vou aproveitar para fazer reuniões, compartilhar com você coisas que estão acontecendo nesse momento, mas coisas que são bênçãos, para você saber, para você ser edificado. Eu louvo a Deus. Quinta-feira agora, as pessoas que tinham internet vivo, nós tivemos um problema de internet, não nós, a comunidade Filadélfia, mas a empresa Vivo. E ela deixou o pessoal sem sinal muitas horas na quinta-feira. E algumas pessoas ficaram sem ver o culto na hora, mas o culto ficou gravado. Se você não pôde ver por causa da internet que foi interrompida, não um problema técnico da comunidade, mas da própria Vivo, espero que você veja depois, que você assista depois, porque foi uma palavra edificante, uma palavra boa, e você não perde o tino da série de mensagens Transformando Destinos. Hoje eu meditei na palavra e eu tive a oportunidade hoje de viajar no tempo. Eu e a pastora Zenaida sentamos, eu sentei numa poltrona, ela sentou em outra poltrona. Embora eu não tenha pregado para ela o que eu vou pregar para você, mas eu compartilhei com ela coisas que dizem respeito à mensagem sem ela saber. Coisas da minha vida, coisas da minha história, coisas de 18, 20 anos atrás que aconteceram, que romperam, coisas que eu aprendi, coisas que foram necessárias para meu aperfeiçoamento. Foram necessárias para que o ministério que Deus confiou nas minhas mãos estivesse sendo mais preparado, mais forjado, ficasse mais robusto. Muitas vezes nós estamos passando situações ou enfrentando situações que não é para esse momento. Você está passando porque Deus está preparando a sua vida para o que há de vir. Existem situações, existem experiências que você enfrenta hoje na sua vida, mas não diz respeito ao hoje. É a escola, é o treinamento,
É Deus tratando, Deus operando, Deus ministrando para o que há de vir. E hoje, olhando para trás, eu percebo claramente isso e posso dizer isso por experiência. Eu não estou dizendo isso de forma teórica, mas por experiência. Coisas que eu vivi 20, 18 anos atrás, nos dias de hoje, nesse momento de agora, é que eu percebo o quanto foi importante para mim, para a minha vida, para o meu ministério, o que eu passei, o que eu enfrentei em décadas atrás, né? Já posso falar de décadas, porque 20 anos são 2 décadas, né, irmão? Eu quero ler para você um salmo davídico. Eu estive meditando hoje na palavra e Deus me trouxe ao Salmo 37. E eu comecei a ler o Salmo 37 e me apercebi de coisas que passaram na vida de Davi. Olha como é interessante o que eu acabei de dizer para você. Davi escreve o Salmo 37 muito depois, porque Davi está relatando no Salmo coisas que ele viveu lá atrás, coisas que ele viveu quando ele nem era rei, coisas que ele viveu quando ele era um jovem na corte do Saul. Situações e problemas que se apresentaram, que ele enfrentou, mas coisas que romperiam no seu reinado lá na frente, 20 anos lá para frente, onde ele está salmodiando. E quando você lê um Salmo 37, você fala, mas o que o Davi, ou o rei Davi, estava pensando, imaginando, quando ele está salmodiando o Salmo 37? Esse foi o mistério, compreender por que Davi no Salmo 37 está dizendo o que está dizendo. E para você compreender a experiência do Davi, você vai ter que vasculhar a história do Davi, a vida do Davi. Você vai ter que voltar no tempo, na Bíblia, e se aperceber de situações que ele viveu, de momentos difíceis que ele viveu, mas que ele salmodiou lá na frente, 10, 20, 30 anos depois. Olha o que o Davi está salmodiando no Salmo 37. Eu não vou ler o Salmo inteiro, se você quiser leia na sua casa, porque é uma bênção, mas eu vou aqui pensar 3 pontos desse Salmo, a partir do número 5, Salmo 37, número 5, e eu estou dizendo número porque Salmo não tem versículo. Entregue o seu caminho ao Senhor, disse o Davi. E nós gostamos muito dessa frase, entregue o seu caminho ao Senhor. Parece que quando eu leio essa primeira fase, Deus já vai me abençoar, né, irmão? Entregue o seu caminho ao Senhor. Mas parece que eu já estou vendo a bênção, já estou vendo a prosperidade, já estou vendo a vitória. Mas não é bem isso. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Davi estava dizendo, ou querendo dizer, o tempo difícil, o pior tempo da vida, um momento de perseguição, de aflição. E quando eu leio o Salmo, é tão gostoso, eu começo a salmodiar, mas eu nem percebo que está se referindo a um momento da vida dificílimo, porque quando ele fala que entregue o seu caminho ao Senhor, não é, meu irmão, no melhor momento da vida dele que ele disse isso, foi num dos piores. Ele começa, entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele agirá. É tão bom ouvir isso. Confia no Senhor e ele agirá. Davi continua o salmo e diz, ele deixa lá claro, como o amanhecer ou como a alvorada, que você é justo. Perceba, entrega seu caminho, confia, ele agirá. E o que ele vai fazer, pastor? Davi disse, ele vai deixar claro como o dia que você é justo. Ele vai deixar claro como o dia que você é justo. Ele vai deixar claro como o dia. O que, pastor? Que você é justo. Vírgula. Ele vai deixar que nem o sol do meio-dia, que você é inocente. Ele vai deixar claro que nem o sol do meio-dia, que você é inocente. E ele continua, descansa no Senhor, aguarde por Ele com paciência,
Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, porque isso só leva ao mal. Esse versículo 8 é dificílimo de nós vivermos. Quando nós estamos lendo esse 8, evite a ira, rejeite completamente a fúria. Pastor, é quase que inevitável rejeitar a fúria, é quase que inevitável evitar a ira. E ele continua: não se irrite, porque isso só vai te destruir, isso só vai te levar para o mal. Davi está dizendo agora por experiência. Davi já se irritou no momento da vida, para dizer hoje: não se irrite. Davi, ele está relatando aqui, rejeita a sua fúria, porque num momento da vida, Davi ficou furioso. E ele fala: rejeita tudo isso, porque isso aí vai te levar só para o mal. Isso aí só vai te levar à ruína. E eu fiquei meditando e tentando compreender em que tempo da vida do Davi ele viveu para depois salmodiar desta forma, dizendo: entrega o teu caminho para o Senhor, confia no Senhor, Ele agirá. Ele vai deixar claro que nem a alvorada, que você é justo. Ele vai deixar claro que nem o sol do meio-dia, que você é inocente. Por quê? Porque o Davi um dia foi injustiçado. E eu gostaria de usar uma palavra pesadíssima, uma palavra que nós, os crentes, não gostamos muito de usar, não gostamos muito de viver e compreendemos muito pouco sobre esse assunto. A palavra calúnia. Você já foi caluniado na sua vida? Você já enfrentou em algum momento da sua história uma calúnia que veio para te destruir? Uma calúnia que veio para acabar com a sua história, com o seu casamento, com os seus negócios, com a sua família, com o seu ministério? Uma calúnia que surgiu no momento da sua vida? Pois é, Davi está relatando aqui no Salmo 37, que eu li com você, um episódio que aconteceu lá na corte do rei Saul, quando Davi era apenas um menino, ou um jovem. Davi ainda não era rei, Davi ainda não estava, meu irmão, nesse momento de glória. Davi estava passando seus perrengues ali na corte do Saul. A Bíblia fala de um homem que você vai precisar estudar um pouco a Bíblia, e a dica que eu dou para você achar esse homem na Bíblia, porque senão você não acha. O nome dele é até difícil de expressar. Cushi, C-U-X-E, C-U-X-E, Cushi. O Salmo 7, Davi usa como título Cushi, o benjamita. Davi fez até um salmo inspirado em Cushi, o benjamita, e esse salmo foi o 7. Pastor, quem era Cushi, o benjamita? Alguns dizem que era parente do Davi, e alguns dizem que era apenas membro da corte do rei Saul. Então, ou era membro, ou era parente do Davi. Mas esse Cushi, benjamita, o título do salmo deixa claro que era benjamita, para dizer que era povo de Deus. Benjamita vem de Benjamim, é povo de Deus. Esse Cushi é povo de Deus, é benjamita, ou é parente, ou é membro aqui da corte do rei Saul. E o que ele fez para Davi, pastor? A Bíblia diz que Cushi chegou no rei Saul e disse para o rei Saul uma mentira sobre o Davi, uma calúnia sobre Davi. Davi não era rei, era membro da corte do Saul, porque quem era o rei era o Saul.
E o Cuxi chegou aqui no ouvido do Saul e falou: Saul, tem uma coisa para te dizer do Davi. Esse Davi que toca harpa aí. Esse Davi que fica matando filisteu aí. Esse Davi que matou gigante aí. Esse Davi que estão cantando as canções que Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Sabe esse Davi aí? Que está sendo aclamado como herói nacional? Sabe esse Davi aí que matou gigante? Sabe esse Davi aí que está sendo o queridinho do povo? Ô Saul, tem que te contar uma coisa. O que? Fala, Cuxi. Ele não é leal. Pastor, o senhor está querendo me dizer que alguém na corte do Saul chegou para o rei e disse que Davi não era leal? Irmão, você que conhece Bíblia, você que conhece a história do rei Davi, eu te pergunto, dá para falar qualquer coisa do Davi, mas falar que ele é desleal, não dá, é quase que impossível. Você pode falar o que você quiser de Davi, o rei Davi, mas dizer que Davi não era leal, você não vai encontrar na Bíblia uma vírgula que aponte que Davi não era leal, tanto a Deus, quanto ao rei Saul, quanto aos homens, quanto ao seu exército, quanto à sua família, quanto aos seus amigos. Davi, em todos esses segmentos, leal. Mas vem Cuxi, o benjamita, na corte do Saul, e fala para o rei: ô rei, eu tenho uma coisa para dizer. O quê? Esse homem aqui, Davi, ele não é leal. Uma calúnia levantada na vida de um homem que prezava ser leal, que dava importância no ser leal, que tinha como regra lealdade. Aí eu pergunto para você, pastor, como é que faz quando alguém levanta uma calúnia? Como é que faz quando alguém fala de você? Como é que faz, pastor, quando alguém chega e fala para uma pessoa tão importante? Porque Cuxi não falou para Maria, não falou na padaria, não falou para o peixeiro, ele falou para o rei de Israel. A pessoa mais importante que existia em Israel era o rei Saul. E a calúnia foi levantada, meu irmão, em um momento em que Davi buscava ascensão. Davi, ele matou Golias, Davi, ele matou filisteus, Davi está para se casar com a filha do Saul, Davi está buscando crescer ali na corte, crescer, irmão, e vem alguém e joga, meu irmão, essa calúnia no ouvido do rei Saul. No momento da história, Davi não escreve salmo. No momento da história, Davi está passando pela experiência, mas depois de muitos anos, Davi escreve num Salmo 37, e ele fala: olha, entrega o teu caminho para Deus. Por quê? Porque Ele agirá. Fala mais, Davi. Como a aurora, Ele vai provar que você é justo. Como o sol do meio-dia, Ele vai deixar claro. O que, Davi, que ele vai falar? Que você é inocente. Pastor, é tão gostoso saber que Deus vai deixar claro quem eu sou. É tão gostoso saber que em um momento da história todo mundo vai saber que eu sou justo, que eu sou inocente. Isso vai ficar claro que nem o sol do meio-dia. Isso vai ficar claro que nem a alvorada. Mas, irmão, tem uma coisa aqui que o Davi não colocou no Salmo, que ele vai provar a sua inocência, está relatado. Que ele vai deixar claro que nem a alvorada que você é justo, está relatado. Mas tem uma coisa aqui que não está relatada: quando ele vai fazer isso? Que ele vai fazer? Eu não tenho dúvida, Davi não tem dúvida, está na Bíblia, está no Salmo. Pastor, Deus vai mostrar para todo mundo a minha inocência, que nem o sol do meio-dia vai ficar claro. Deus vai mostrar para o quanto eu sou justo nisso, mas que nem a alvorada, que nem o amanhecer vai ficar claro, as pessoas vão percebendo. Por que fala que nem a alvorada? Porque o sol vem
vem devagar, né, irmão? Alvorada, o sol vem abrindo, vem abrindo, vem abrindo, até ser dia perfeito. É do tipo, aos poucos as pessoas vão percebendo quanto você é justo, e vai chegar um momento que vai ser que nem o sol do meio-dia, a sua inocência vai estar comprovadíssima. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Entregar para Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. E qual é o conselho que dá? Não se irrite, não se ire, segura suas emoções, porque se você liberar suas emoções, isso aí só vai te prejudicar mais ainda. Pastor, o que pode me prejudicar mais do que a calúnia? Suas emoções. Pastor, o que pode me prejudicar mais do que a mentira, a calúnia que estão levantando contra a minha vida? As suas emoções. Você tem que controlar as suas emoções, a sua ira, a sua raiva, a sua vontade de dar o troco, a sua vontade, meu irmão, de justificar a si mesmo. E se você não for o homem que se policia, que é senhor das suas emoções, que não tem esse fruto do Espírito, essa temperança, esse domínio próprio, irmão, pior do que a calúnia que estão falando de você, pior que a mentira que foi levantada ao seu respeito, o estrago vai ser maior se você não controlar a sua ira. Irmão, você sabia que tem gente que mata? Pastor, o que é pior? Ouvir a mentira, a calúnia que estão dizendo e me aquietar, ou mirar, pegar um revólver e lá dar 3 tiros na cabeça da pessoa e falar, tá aí, ó, sou mentiroso, essa é sua paga. Comigo não! Ninguém vem falando de mim o que você falou, porque eu mato. O que é pior, irmão? A Bíblia diz, e não sou eu que estou falando, rejeite a ira, evite a fúria. Por quê? Porque isso pode lhe causar um grande mal, maior do que a calúnia, maior do que a mentira. E Davi está falando isso por experiência. Eu vou perguntar para você uma coisa: Davi era homem de guerra? Irmão, Davi sabia puxar uma espada e matar um inimigo? Davi tinha habilidade para isso? Irmão, imagine você que o Cuxi era um mentiroso, era alguém lá da... Se Davi quisesse resolver a parada, Davi resolvia, irmão? Davi chegava assim, vou pegar esse Cuxi ali na esquina, mas vou bater até matar. Ele vai saber quem sou eu, mas vai saber hoje. Mas o Davi está dando um conselho por experiência. Você acha que Davi se encheu de ira? Você acha que Davi, meu irmão, se encheu de furor? Você acha que Davi não quis se justificar e resolver? Claro que ele quis, mas ele jamais poderia ter escrevido o Salmo 37 se ele o fizesse, porque o Salmo 37 do Davi teria que ser assim, ó: irmão, quero dar um conselho para você, o quê? Mata o caluniador, bate nele até morrer. É o que Davi teria que escrever se ele o fizesse. Mas Davi segurou as pontas, segurou as emoções, segurou a ira, não se justificou. O que ele fez? Confiou em Deus. E aí que nem a alvorada, sabe, aos poucos, Deus foi mostrando que Ele é justo, até chegar, meu irmão, como um meio-dia, e ficar comprovada definitivamente a inocência de Davi, de que ele não era desleal, mas pelo contrário, ele era um homem muito leal. Pastor, quanto tempo demora? A Bíblia não relata, nem Davi relatou. Que Deus vai justificar? Não tenho dúvida. Que Deus vai deixar claro que você é justo e que você é inocente? Não tenho dúvida. Mas quando, irmão, não é possível narrar, não é possível prever. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser anos. No caso de Davi, ele foi justificado e inocentado, não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano, foi anos. Davi teve até, meu irmão, que deixar claro para uma nação, quando Deus entregava Saul nas suas mãos, para que ele matasse Saul, e ele não matava. E por que ele não matava? Porque era leal.
Por que ele não matava o inimigo, o perseguidor, o Saul que queria matá-lo? Porque ele era leal. Ele não era leal porque o Saul era legal. Ele não era leal porque o Saul fazia o que era bom para o Davi. Ele não era leal, meu irmão, por causa de lá. Ele era leal por causa de cá. O princípio, o padrão de Davi era esse: eu sou leal, mesmo que você seja o que você seja. Eu serei leal, mesmo que você faça o que você fizer. Foi ficando claro para a nação, foi ficando claro para o exército, foi ficando claro para a corte do Saul. Com o tempo, a alvorada, sabe, foi clareando, de que ele era justo, até chegar o meio-dia, o sol brilhante, e ficar a inocência comprovada. Anos. Pastor, Davi podia ter matado o Cush? Podia. Davi podia ter matado o Saul? Podia. Mas então ele teria que escrever aqui nesse salmo outra coisa. Ele jamais poderia escrever: confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, porque Ele agirá. Quem agirá, irmão? Ele agirá. Quem agirá, irmã? Ele agirá. É você que tem que agir ou é Deus? Quando eu entrego o meu caminho, a Bíblia diz, Ele agirá. E é aí, meu irmão, que está a grande sacada, é aí que está o mistério, é aí que está, meu irmão, a maturidade, porque eu normalmente nem entrego o meu caminho para Deus, e eu mesmo resolvo. Eu vou lá e resolvo agora. Me dá esse telefone e eu resolvo agora. Me dá esse Face e eu resolvo agora. Eu vou a público, eu bato nele, eu mato ele, eu processo ele, eu resolvo. Mas, irmão, Davi não pôs a mão, mas podia. Davi não se justificou, mas podia. Davi não se inocentou, mas podia. Ele entregou, ele confiou, Deus agiu. Que nem a alvorada, é justo. Que nem o sol do meio-dia, mas ficou claro, ele é inocente. Davi reteve a ira, Davi reteve o furor, Davi segurou as suas emoções. E não é fácil para um guerreiro, não é fácil para um homem, um soldado, um homem de guerra, experiente em batalha, segurar, meu irmão, as suas emoções, porque o ímpeto é de ir para cima. E Davi sempre foi homem de guerra. Davi nunca foi homem de escritório. Davi nunca foi o homem que ficava atrás do seu exército se escondendo. Davi era a linha de frente. O primeiro que ia para a guerra era o Davi. O povo seguia Davi. Davi nunca foi covarde, nunca foi desleal, sempre foi leal ao seu exército, sempre foi leal ao seu rei, sempre foi leal ao seu Deus, sempre foi leal ao seu pai, sempre foi leal às suas esposas, sempre foi leal aos seus filhos, que a história mostra que os filhos foram desleais com o pai, mas mesmo assim o pai continuou leal. Uma grande calúnia, que num tempo da história, você acha, meu irmão, que nesse tempo da história de reinado, você acha que lealdade era uma grande coisa a ser vista? Você acha que tocar na lealdade, tocar no caráter de um homem lá da corte, é uma coisa importante, fundamental? Irmão, até hoje tocar no seu caráter, tocar na sua moral, tocar na sua índole, pode levar você à desgraça, a descrédito, à bancarrota, ao divórcio. Quantos homens atiraram nas suas esposas, casados, porque alguém mentiu que ela estava adulterando, que ela estava traindo? Pastor, eu não cheguei a morrer, mas eu apanhei tanto, até provar que focinho de porco não é tomada, eu estava banguela com os 2 olhos roxos, costela quebrada, porque uma pessoa chegou no meu marido e falou: eu vi a sua mulher com outro homem, eu vi, mas não tinha visto, era mentira, era calúnia. E aí, meu irmão, que a ira, o furor, a raiva, aquilo sobe, meu irmão, e sai da frente, sai de baixo. Tem os que batem, tem os que atiram, tem os que abandonam,
Tem os que não conseguem confiar nunca mais. Eu disse quinta-feira que Deus está sempre trabalhando na perseguição. Usei a referência do Paulo, o apóstolo. Paulo perseguiu demais a igreja, mas quando Deus começou a usar o Paulo, ele foi muito perseguido, mas ele compreendia. Por quê? Porque ele já tinha sido um perseguidor da igreja. Agora ele estava sendo perseguido, ele olhava com misericórdia, olhava com graça. A perseguição vinha e ele falava, eu era pior. A perseguição vinha e ele falava, eu era terrivelmente pior. Mas irmão, perseguição é uma coisa de Deus. E eu afirmo, Deus permite, é bíblico, que os seus servos, as suas servas sejam perseguidos. Mas calúnia não é uma coisa que vem de Deus. A Bíblia fala, quem que é o pai da mentira? Eu te pergunto, de onde você acha que vem a mentira, a calúnia? De Deus? Irmão, a calúnia, a mentira, ela tem uma fonte, ela tem um pai. João 8,44, o pai da mentira é Satanás. E se tem alguém que mente, é Satanás. E se tem alguém que usa a mentira, não é Deus. É Satanás e seus demônios. Pastor, o Cuxi era benjamita. Pastor, o Cuxi era povo de Deus. Porque me parece, pastor, que a mentira está mais relacionada ao ímpio. A calúnia está mais relacionada ao ímpio, que não conhece Deus. Como é que o crente vai mentir, pastor? Como é que o crente vai usar de calúnia, pastor? Como é que o povo de Deus vai fazer isso? Só se for ímpio para fazer isso. Mas irmão, é por isso que lá no título do Salmo 7 está lá Cuxi o benjamita. Porque senão estava só Cuxi. Pastor, por que colocou Cuxi o benjamita? É Cuxi o povo de Deus. Cuxi o crente. Pastor, quem que mentiu ali? Que Davi não era leal e mentiu para um rei e fez isso na corte. Um crente, um homem de Deus, ou povo de Deus, ou judeu. Alguém que conhecia as leis de Deus e sabia o quanto a mentira é um fardo, é um peso, é um perigo. A Bíblia fala que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Coríntios 6. Os mentirosos, os adúlteros, os ladrões, os beberrões, os sodomitas. Tem uma lista de gente ali que não vai herdar o reino de Deus. E dentre essa lista estão os mentirosos. Todo mentiroso não vai herdar o reino de Deus. Todo mentiroso não vai herdar. Por quê? Porque a mentira vem de Satanás. E o homem que mente concebeu o filho de Satanás. Mentiroso não é filho de Deus. Mentiroso é filho de Satanás. João 8,44. Depois você lê. Pastor, o senhor está querendo me dizer que os crentes mentem? Pastor, o senhor está querendo me dizer que os crentes podem levantar uma calúnia? Pastor, o senhor está querendo me dizer que os crentes estão comprometendo a sua salvação para degrinir a imagem de alguém, para destruir alguém, ou por ciúme, ou por inveja, ou por vingança? Eu não sei o motivo, mas é fato que Cuxi o benjamita falou para o rei Saul a calúnia de que Davi não era leal. Pastor, eu acho que tem que ser ímpio para mentir. Não, irmão. Crente também mente. Eu não vou dizer crente na sua... Eu vou dizer um crente carnal. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas tem crente que bebe. Tem crente que fuma. Tem crente que adultera. Tem crente que não devolve o dízimo. E tem crente que mente. Qual pecado você acha que é pior? Beber, fumar, adulterar, não devolver o dízimo ou mentir? Porque a Bíblia disse, irmão, bebeu, os beberrões não herdam o reino de Deus. Fumou, os viciados não herdam o reino de Deus. Não devolveu o dízimo. Pastor, e se mentir? Aí está claro. Eu, meu irmão, vou focar na calúnia.
Vou focar no mentiroso. Tem crente que mente. Irmão, vou focar na calúnia, vou focar na mentira. Tem crente que mente e mente mesmo, descaradamente, ou por vingança, ou por descontentamento, ou por maldade, ou, meu irmão, sei lá o motivo, mas tem crente que mente e defama, e destrói a imagem, a moral, a ética, um ministério, uma igreja. Davi sabia disso, deixou relatado isso, salmodiou. Mas sabe o conselho que ele deixou? Estão levantando calúnia sobre você? Estão mentindo sobre você? Entrega teu caminho para Deus, confia nele, porque Ele agirá. Pastor, quem que vai agir? Deus. Mas quando que Ele vai fazer isso? A Bíblia não fala. Quando que Ele vai fazer isso? A Bíblia não relata. É por isso, meu irmão, que eu gostaria de pregar para você hoje esse tema. A tua fé suporta calúnia? Pastor, peraí, eu estava pensando que era as emoções. Não. O foco aqui, meu irmão, que você vai ficar irritado, que você vai ficar bravo, que você vai... Isso aí é fato. Mas eu não quero falar das suas emoções, porque o justo vai viver pela fé. Então eu quero falar, a sua fé já suporta uma calúnia? E suportar com serenidade. Não é suportar cuspindo fogo. Não é suportar dando soco no reboque da parede. Não é suportar chutando a porta de madeira. Eu digo suportar com serenidade. Pastor, o que é serenidade? É aguentar a dor. A sua fé suporta uma calúnia com serenidade? Você é esse que confia o seu caminho na mão do Senhor, porque Ele agirá? É você que tem a certeza de que, como a alvorada, Ele vai deixar claro que você é justo, e como o sol do meio-dia, Ele vai te inocentar aos olhos de todos? Porque, irmão, hoje você vai entender por que eu voltei há 18, 20 anos atrás, porque eu já sofri calúnia. Irmão, eu já vivi calúnia que você nem sonha. Pastor, você já parou de ser caluniado? Não, irmão, sempre tem aí, mas eu não vou citar exemplos da ordem do dia, porque eu não vou me justificar. Estou pregando para você entregar para Deus, como é que eu vou me justificar? Seria irrelevante eu citar alguma calúnia desse tempo da minha vida, porque eu estaria me justificando. Mas eu vou citar de 20 anos atrás, onde meu irmão já teve alvorada, onde já teve sol do meio-dia, já foi provada a minha inocência e de que eu sou justo de Deus. Mas quando que isso foi, pastor? Do mesmo jeito que foi para o Davi, ao longo dos anos. Não foi na primeira semana, não foi no primeiro mês, não foi no primeiro ano, foi ao longo dos anos, até hoje, Deus está me inocentando. Até hoje as pessoas olham para a vida e falam assim, mas se ele está vivendo o que ele está vivendo hoje aí, então aquilo que foi dito aqui não condiz, né? Porque de uma fonte ou sai água doce ou sai água salgada, as duas não saem. Como é que você conhece uma árvore? É pelo fruto. Irmão, uma hora vai nascer o fruto daquela árvore e todo mundo vai saber a verdade. Mas esse dia é o dia de Deus. Pertence a Deus. Davi estava lá na corte, sendo caluniado, não se justificou, não se defendeu, não matou Cuxi. O Saul queria matar, não matou Saul. Os anos se passaram, quando ele assumiu o seu reinado, então ficou claro lá, né, irmão, depois de 10 anos, 15 anos,
que Davi sempre foi leal a Deus, Davi sempre foi leal a Saul, Davi sempre foi leal a sua esposa, a sua família, a seus soldados. Irmão, depois de Saul morto, Saul estava morto, ele ainda honrava Saul. Saul estava morto, hein? O rei Davi, agora rei, ainda honrava a memória de Saul, de tanto que Davi era leal. Mas houve um momento que o burbúrio na corte de Saul, Davi não é leal. Ó, o Cuxo benjamita, lá da tribo de Benjamim, ele está dizendo aí, ó, para quem quiser ouvir, esse Davi não é leal não, hein? Não confia nele não, porque ele não é leal, hein? Irmão, como é que vai dizer não confia em Davi porque ele não é leal? Você que conhece Davi. Mas houve um momento que as pessoas deram um passo para trás com Davi. Todo mundo olhou para Davi com, será? Todo mundo olhou, meu irmão, com juízo temerário. E aí, tua fé suporta a calúnia com serenidade, ou você puxa a espada e resolve na hora? Tua fé suporta a calúnia com serenidade, ou você já vai lá, meu irmão, e resolve no braço, na palavra, no dinheiro? Como é que você resolve as suas calúnias? Como é que você resolve as mentiras a teu respeito? A Bíblia hoje está deixando para nós um exemplo de quem viveu. Eu poderia citar muitos outros, porque muita gente na Bíblia foi caluniada. Até Jesus foi, viu, irmão? Jesus também foi caluniado. E Jesus também segurou. Quando alguém falou mentira de Jesus, ele mandou um raio na cabeça. Não. Segurou as emoções. Segurou a ira, segurou o furor. Ele segurou, meu irmão. E graças a Deus que ele segurou, porque se ele não segura a ilha dele, não sobrava nada nesse mundo aqui. Mas uma coisa para mim é certa: a mentira vem do diabo. E para você? Uma coisa para mim é muito clara, é muito certa: a mentira não vem de Deus, a mentira vem do diabo. Pastor, e o que Deus faz? Entrega para você ver, ele é girar. Pastor, mas eu quero que faz hoje, eu não tenho paciência para esperar Deus fazer. Aí é um problema. Pastor, eu já vou resolver isso aqui agora, porque a minha fé não suporta a calúnia. Como a minha fé não suporta um monte de coisa. O que a tua fé já suporta? Eu não sei, quem sabe é você. Pastor, provação eu já suporto. Tentação, a minha fé também já suporta. Mas e calúnia? Pastor, calúnia eu não aguento, calúnia eu mato. Calúnia eu passo todo o céu se falar. Uma coisa que eu não suporto é mentira. Pastor, me dá um tapa na cara, mas não mente para mim e não fala mentira para mim. É difícil, né, irmão? Eu sei que é difícil. Eu também estou na mesma escola que você. Pastor, o que é que você lembrou de 18 anos atrás? Fala aí para a gente que eu já estou me coçando aqui. Irmão, quando levantaram uma calúnia para mim, eu era um jovem pastor, eu era bonito. Imagina um jovem pastor solteiro numa cidade pequena, um rapaz afeiçoado, uma cidade que ninguém nunca ouviu falar dele, uma cidade que todo mundo conhece todo mundo, que as pessoas casam com os primos, porque não tem mais ninguém para casar. Tão pequena que é a cidade. Você já morou em cidade pequena? As pessoas casam com os primos, príncipe segundo mal, todo mundo casou. Por quê? Porque não mora mais ninguém aqui, vamos casar. Cidade, meu irmão, que todo mundo sabe o sobrenome, que sabe onde mora, sabe quantos cachorros tem, sabe onde trabalha. Irmão, uma cidade onde tudo é tudo muito claro. De repente chega um pastor jovem estranho, todo mundo olha para ele. Por quê? Porque é normal. Uma cidade que ninguém anda de carro, cidade que não tem semáforo, não tem banco. Banco, é banco da praça tem. Mas não tem semáforo, não tem banco, não tem cartório, não tem nada. É uma igreja, é uma padaria e é uma lotérica para pagar as contas, mais nada. Chegou uma pessoa, todo mundo sabe, porque todo mundo conhece todo mundo. Chegou uma pessoa, meu irmão, é claro que chama atenção. E eu, pastor de uma igreja, é claro que chama atenção.
Agora imagine você, eu jovem, solteiro, numa cidade dessa, eu comecei a caminhar com uma pessoa. Onde eu ia nessa cidade para conhecer as pessoas da cidade, essa pessoa me apresentava. Essa pessoa andava comigo na cidade inteira. Olha, esse aqui é o padeiro, esse aqui é o açougueiro. Olha, esse aqui é o pastor lá daquela igreja. Olha, esse aqui é o irmão tal, esse aqui é a irmã tal. Olha, isso aqui, aconteceu isso aqui no passado. E eu fiquei ali 1 ano, 2 anos, dessa forma, onde eu ia com essa pessoa. Agora imagine uma pessoa magrinha, pequenininha, que fala baixinho. Uma pessoa, meu irmão, humilde. Uma pessoa que compreende-se, que vive para Deus. É uma mulher de Deus. Olha a humildade, olha a oração, e abre igreja, fecha a igreja. É uma bênção. Caminhando comigo. De repente, essa pessoa disse assim para a cidade, disse assim para os membros da igreja, disse assim para a família dela, e disse assim até para a igreja sede de Limeira, que tinha me enviado. Olha, sabe o pastor Marcelo? Ele me obriga a lavar as roupas dele. Ele está se aproveitando, ele me obriga a lavar as roupas dele. Eu que tenho que lavar, eu que tenho que passar as roupas dele, ele me obriga. Nossa, e o que mais? Todo domingo, depois que acabava o culto, como eu era solteiro, a minha mãe morava e mora na cidade de Limeira. Acabava o domingo, eu entrava no meu carro e ia para Limeira. Por quê? Eu ia para Limeira porque o meu banco era de Limeira, a igreja sede era de Limeira, as minhas coisas estavam em Limeira, minha família estava em Limeira, e eu levava as minhas roupas da semana para minha mãe lavar, para minha mãe passar. Não tinha nem tanque, meu irmão, lá para lavar roupa, não tinha nem varal para lavar roupa. Ele me obriga a lavar as roupas. E a minha mãe que lavava e passava. Eu chegava domingo à noite em casa, minha mãe já jogava a roupa na máquina, cedo já botava no varal, à tarde, quando eu ia embora de novo para a cidade, pegava minha roupa passadinha no cabide e levava lá. Isso foi anos. Aí ela começou a dizer na cidade, no mesmo período, ele me obriga a lavar as roupas, e você sabe por que todo domingo depois do culto ele vai para Limeira? Não, por quê? Porque ele tem 2 filhos lá na cidade de Limeira, ninguém sabe, mas ele vai lá para ver os filhos. Ele tem filho? Ele tem filho lá em Limeira. E o que mais? Ele me mandou embora da igreja, eu sempre abri essa igreja, eu sempre fechei essa igreja, eu sempre cuidei dessa igreja. Ele me mandou embora da igreja porque eu sou feia e velha. Imagina você, uma cidade pequena, uma pessoa, meu irmão, acima de qualquer suspeita, que você entende que é espiritual, que você entende que é madura. Ela chega e conta, meu irmão, o que eu acabei de contar para você. Ele me obriga. Ele me expulsou da igreja porque eu sou feio. E ele tem 2 filhos lá em Limeira. Irmão, a igreja que eu era pastor dividiu no meio, Senhor. Eu subia no púlpito para pregar, quem que acreditava no que eu ia pregar? Eu subia no púlpito para pregar, as pessoas olharam para mim e disseram, nossa, ele obriga uma pessoa daquela, humilde, a lavar as roupas dele. Olha isso, fica dando uma de pastor e tem filho lá em Limeira. Olha isso aí que ele está fazendo, porque a notícia que corre aqui dele. Irmão, agora você imagina quando eu chegava no açougue. Imagina quando eu chegava no único mercado que tinha na cidade. Imagina quando eu saía na rua. Pastor, por quê? Calúnia. E aí, pastor, o que você fez? Você matou ela? Não, o difícil foi o pastor Edésio me ligar. Ele nem era pastor, ele era presbítero ainda da igreja, porque faz muito tempo atrás.
Ô Marcelo, preciso falar com você. Estou indo aí segunda-feira, eu estou aí. Toda segunda eu estou aí em Limeira. Passa aqui na igreja, quero falar com você. O pastor Marcelo, me explica isso aqui, ó. Isso aqui, mas como? Ô pastor Marcelo. E ele me olhando diferente. Sabe, do tipo, vamos pôr a prova aqui se você não está fazendo o que está chegando aqui no meu ouvido. E aí, pastor, o que faz? Retenha sua ira. Segura o seu furor. Entrega teu caminho para o Senhor. Porque vai ser que nem a alvorada. Ele vai provar que você é justo. Vai ser um dia que nem o sol do meio-dia. Ele vai te inocentar. Mas quando? Esse dia nós não sabemos. A igreja dividiu, irmão. Nesse momento da história, chegou a pastora Zenaida. Eu me casei com a pastora Zenaida. Começamos a construir a igreja, sede da cidade de Filadélfia. Nasceu a igreja nova na cidade de Conchal. E nasceu a igreja nova aqui na cidade de Mogi Guaçu. A mentira, a calúnia que veio para abortar o plano de Deus. A mentira, a calúnia que veio para me destruir ministerialmente, espiritualmente, acabando com a minha moral, acabando com o meu nome, acabando, meu irmão. Aquilo, meu irmão, que veio e foi colocado na mão de Deus ao seu tempo. Porque hoje, lá naquela cidade, as pessoas estão assistindo esse culto agora pela internet. E aqueles que estendiam o dedo para mim quando eu passava, olha lá, agora eles falam assim, misericórdia que eu falei do homem de Deus, eu acreditei, eu acusei, eu julguei ele, eu abominei ele, a igreja dele, mas hoje eu vejo o quê? Mas está que nem o sol do meio-dia, ele é inocente. Ele não tem filho lá em Limeira, não tem. Os filhos dele é guaçuano mesmo, não é limeirense. Nasceu aqui em Guaçu. É 2 também. Não, é a mãe dele que lavava a roupa dele mesmo. E ele não expulsa ninguém na igreja porque é feio. Não, ele não expulsa, não está aqui na igreja. Você acha que você é lindo? Ele não expulsa ninguém na igreja porque é feio. Irmão, eu não expulso nem o caluniador, quanto mais o que é feio. Eu não expulso nem, meu irmão, aquele que fala a mentira a meu respeito. Eu estou dando um testemunho para você de 18 anos atrás. Mas não quero usar só o meu. Vamos usar um do bispo? Olha essa história do nosso bispo. Ele ainda era pastor. Hoje ele é bispo, mas ele era pastor da Filadélfia. Pastor César. Tinha uma mulher, uma senhora, que morava perto da igreja Filadélfia. E meu irmão, ela pegava cartas, ela escrevia à mão as cartas e colocava no vidro dos carros que estavam estacionados na rua. O povo estava no culto e a senhorinha estava lá na rua botando, meu irmão, as cartas assim no friso do para-brisa. Era cheio de cartas. Pastor, o que estava escrito? Eram cartas de amor assinadas pelo pastor César. Cartas de amor para ela. O bispo ficava doido. O bispo, porque, meu irmão, o bispo sempre cuidou da sua moral, do seu nome. Ele ficava doido, mas ele não fazia nada. Mas, irmão, o que aconteceu? Essa senhora convenceu até os filhos dela, porque ela era uma velhinha já, era uma velhinha. Ela convenceu até os filhos dela, e, meu irmão, a coisa virou jurídica, virou caso jurídico. Meu irmão, botou o caso um dia, era advogado, era testemunha, era o bispo, era a senhorinha, e era o juiz aqui para julgar a causa. Aí o juiz, meu irmão, ali tentando resolver a causa, o juiz disse para ela assim: mas senhora tal, o que o pastor fala para você?
Ah, juiz, eu tenho vergonha de falar aqui. Fala que a senhora vai ter que falar. Tá bom. Esse pastor de Satanás aí, ele fala assim no meu ouvido: eu te amo, minha cabritinha. Quando o juiz ouviu isso da boca dela, irmão, os filhos se levantaram e o juiz falou assim: eu vou prender vocês que são filhos, se essa mulher voltar aqui de novo para falar isso aqui, ó. Eu vou prender vocês que são filhos, que tem que cuidar dela, da sanidade dela. Pastor, o que foi acontecendo na vida do bispo? Irmão, foi brilhando, brilhando até ser meio-dia e ele ser inocentado. A alvorada foi chegando, meu irmão, e todos viram que ele era o justo. E aí, pastor? E aí, meu irmão, com o ministério do pastor César, virou do bispo César, de uma igreja de 7.000 membros, e se espalhou pelo Brasil e pelas nações. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Irmão, eu já cheguei num ponto específico aqui. Você que está debaixo de calúnia, você que está mentindo a respeito do seu nome, do seu casamento, do seu ministério, da sua empresa, eu não sei onde, mas fato é que se estão caluniando você, é porque coisas grandes estão bem aqui na frente, é porque coisas de Deus estão para serem, meu irmão, manifestadas, rompidas, bem aqui na frente. Olhando para Davi, Davi ia ser o rei mais poderoso de Israel, mas quando ele era garotinho lá na corte, já estava levantando a calúnia, porque ele não é leal. Meu irmão, com a fama de desleal, onde você acha que um homem chega? Um homem que precisa de confiança dos seus exércitos, um homem que precisa de confiança do povo, um homem que precisa de confiança, meu irmão. Quando fala é desleal, ninguém segue ele. Satanás queria abortar, destruir, mas ele entregou na mão da pessoa certa. Ele agirá, ele agirá. E aí que daqui a pouco, Davi, você vai ser o rei de tudo isso daqui. E as pessoas vão ver o quanto você é inocente, o quanto você é justo e o quanto você é leal. E aí, bispo? E eles vão ver na cidade o crescimento, a prosperidade do ministério, e a revelação, e a unção, e a graça, no Brasil, fora do Brasil. E aí, pastor Marcelo? E aí que saiu da cidadezinha, foi para outra cidade, e nós estamos, meu irmão, na iminência de construir um dos maiores templos da cidade de Mogi Guaçu, num ministério honrado. Pastor, as calúnias, elas pararam? Só vai parar o dia que Deus não tiver mais nada na minha vida, porque enquanto Deus tiver coisas grandes na minha vida, você pode ter certeza que o pai da mentira, Satanás, vai querer levantar suas calúnias. Eu não sei se você sabe, eu não vou contar essa porque essa aqui pode, que é brincadeira, essa pode. Eu emprestei um carro de um irmão da igreja aí, um carro caro, um Audi. Imagina o pastor Marcelo dentro de um Audi branco na cidade. Pastor Marcelo passa assim: nossa, olha lá, o pastor da Filadélfia está de Audi, está montado. Olha o pastor Marcelo passando de Audi aí, ó. É por isso que ele está querendo os carnês da igreja. Olha lá, por isso que eu não dou nada para enriquecer pastor. Olha lá, andando de Audi. Eu andando aqui de Chevette, ele de Audi. Aí, meu irmão, eu fiquei uma semana com o carro do irmão, porque eu estou a pé. Eu estou sem carro. Eu entreguei o Audi para o irmão. Aí eu peguei uma EcoSport de um outro irmão. Aí ele: não é Audi não. Ele comprou uma EcoSport, não é Audi. Ele está com uma EcoSport linda, mas tem que ver que carrão alto. E o pastor Marcelo está a pé, andando de carro emprestado. Uma hora ele pegou um Audi de um irmão, uma hora ele pegou uma EcoSport do outro irmão. Sei lá se eu vou pegar um avião semana que vem, mas fato é, irmão, que eu estou a pé, que eu estou andando de carro emprestado. Mas e aí? E aí, meu irmão, que você tem que tomar cuidado, porque senão você vira o caluniador.
Você tem que tomar cuidado, meu irmão, porque é uma piscada e você, meu irmão, envolve a moral de alguém. Você, meu irmão, sem saber, compromete coisas. E eu estou falando de coisas pequenas aqui. Eu achei tão engraçado. Sabe que uns tempos atrás aí, eu excluí algumas pessoas da igreja Filadélfia. Foram excluídas. Algumas pessoas, algumas famílias foram excluídas em função de pecados que a Bíblia condena e nós não vamos ser coniventes. Não que nós sejamos santos, mas nós temos aqui, meu irmão, um estatuto, nós temos aqui uma ética, nós temos aqui alguns limites. Aí eu fico sabendo que chega lá na outra igreja, foi excluído, que não pode. Aí chega lá na outra igreja dizendo assim: eu saí da igreja porque eu não aguentava mais. O que? Você saiu da igreja porque você não aguentava mais? E eu saí, não foi só eu que saí não. Esse aqui também saiu, esse aqui também saiu. Aí você pega a lista e fala assim: mas peraí, isso aqui foi excluído, isso aqui foi excluído, isso aqui foi excluído. Mas como é que chega lá? Eu não sei como é que chega lá. Eu sei como é que está aqui. Mas irmão, talvez aquilo não é verdade. Aquilo não é. Pastor, o que você faz? Você vai lá e esclarece? Não. Vamos pôr aqui no mesmo lugar de sempre, na mão de Deus. Por quê? Porque, irmão, vai ser que nem a alvorada. Vai clareando, Ele é justo. Vai ser que nem o sol do meio-dia. Não, é inocente. Pastor, mas quando vai ser isso? Não sei. Deus agirá. Fato é, irmão, fato é, e é bíblico, se na sua vida calúnia, se na sua vida mentira, irmão, a sua fé vai ter que aprender a suportar e com serenidade. Por quê? Porque aqui na frente, meu irmão, tem algo grande. Aqui na frente tem algo assombroso, aqui na frente tem algo maravilhoso, algo de Deus. Mas a sua fé, irmão, ela vai ter que crescer, amadurecer, romper, porque senão lá na frente nós vamos ter que escrever: mentiu, mata ele. Mentiu, vai lá e bate na cara dele. Nós não vamos poder escrever: mentiu, põe na mão de Deus, que Deus vai agir. Eu não vou poder pregar, porque eu não poderia vir aqui pregar 20 anos depois, dizer: irmão, põe na mão de Deus. Por quê? Porque eu não pus, eu matei, eu dei na cara, eu espanquei de pau na rua. Eu não poderia hoje dizer o que eu estou dizendo, se a minha experiência lá atrás fosse outra. E você não vai poder dizer lá na frente, se a sua experiência hoje for outra. Confia, segura sua ira, segura sua fúria, controla seus sentimentos. O diabo é o pai da mentira. E aí, meu irmão, que essa mentira uma hora vai cair que nem uma bola de neve e vai se espatifar no chão. Uma hora essa mentira vai cair no chão que nem uma bola de neve e vai espatifar, não vai sobrar nada dela. A mentira não prospera. É uma questão, meu irmão, de você confiar e esperar. Mas leva um tempo. A tendência é você querer se justificar. A tendência é você ficar irado. A tendência, meu irmão, é que você buscar até um advogado. Mas a Bíblia diz: põe na mão de Deus, Ele agirá. Uma hora as pessoas vão ver que você é justo, que você é inocente. Uma hora, meu irmão, vai manifestar, vai romper. Todo mundo vai ver que nem sol do meio-dia. Eu lembrei de tanta coisa, meu irmão. Eu citei para você uma coisa, mas ao longo de 20 anos, irmão, muita coisa já foi dita, muita coisa já foi falada, muito dedo já foi estendido. Pastor, você tem alguma esperança de que isso acabe? Só se Deus não tiver mais nada na minha vida. Porque enquanto Deus tiver coisas grandes aí na minha vida, o diabo vai estar sempre, meu irmão, querendo abortar o plano.
O diabo vai estar sempre querendo, meu irmão, despertar em mim a minha ira, a minha fúria, a minha raiva. Para quê? Para mim me matar a mim mesmo. E você não é diferente do Davi, você não é diferente do bispo César, você não é diferente do pastor Marcelo. A mentira, a calúnia, ela vem, meu irmão, para degrinir, para acabar, para destruir com você. E a palavra de Deus hoje veio dizendo: quando é que a tua fé vai suportar a calúnia com serenidade? Quando é que a tua fé vai suportar a calúnia com serenidade? Esperando em Deus, esperando que Ele agirá, esperando que uma hora essa mentira vai cair que nem uma bola de neve, vai espatifar, não vai sobrar nada, esperando que uma hora vai brilhar a luz e todo mundo vai ver essa inocência. Meu irmão, Deus está trabalhando. Quinta-feira eu falei uma coisa que parece que não é, mas é. Irmão, a igreja Filadélfia de Mogi Guaçu está crescendo em graça, em número de membros. A igreja de Mogi Guaçu está crescendo em sua estatura. Deus está forjando a sua igreja para o que há de vir. Deus está trabalhando e tratando e permitindo. E Ele sabe todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Nunca Ele perdeu o controle de nada, mesmo quando parece que está errado. Pastor, mas é errado isso que estão fazendo, é calúnia, é mentira. Irmão, Deus tem o seu modo, o seu jeito de trabalhar, e Ele não muda, Ele continua o mesmo Deus. Ele continua trabalhando quando você não está vendo. Só não deixa a sua alma, o seu sentimento, a sua raiva, a sua ira saltar na frente. Porque se isso acontecer, o estrago vai ser maior do que o da calúnia. E se você conseguir no Espírito Santo controlar tudo isso e confiar no seu Deus, você vai ver que esse Deus não muda, Ele é fiel. Eu vou lançar uma semente, e sei que muita gente lançou sua semente pela internet. Muita gente tem vindo aos domingos, das 10 da manhã às 5 da tarde, a igreja está aberta. Eles trazem dízimos, ofertas, quilos do alimento, trazem os seus carnês. Eles cumprem os seus votos com o seu Deus. E eu creio, Senhor Deus, que se no meio de nós pessoas estão sofrendo por causa de calúnia, pessoas estão chorando nas madrugadas porque mentiram a seu respeito, tocaram na sua moral, na sua índole, na sua ética, no seu nome, no seu casamento, na sua empresa, no seu ministério, na sua igreja. Pessoas, Senhor Deus, que estão a ponto de explodir nas suas emoções, na ira, na raiva, tentando justificar a si mesmo, tentando resolver na força do braço. Essa palavra veio em tempo oportuno, essa palavra chegou, dando direção do que fazer. Confia o teu caminho ao Senhor, e Ele agirá. Como a alvorada, todos verão que tu és justo. Como brilha o sol do meio-dia, verão a tua inocência. Aparta-te da ira, rejeite o furor.
não dê liberdade às suas emoções primitivas. Fica no Espírito Santo, caminha na luz da palavra. Saiba que o Senhor é Deus e não muda. Saiba que o Senhor é Deus e está dizendo à sua igreja: aí na frente vai romper. No seu caminho, daqui a pouco, todos vão ver a grandeza do seu chamado, a grandeza do seu Deus em sonhos e propósitos para a tua vida. Prepare-se, porque você vai poder escrever a verdade, dizer a verdade, testemunhar a verdade. Confiar em Deus vale a pena. Confiar e esperar com paciência no Senhor vale a pena. Com serenidade vale a pena. Suportar a dor vale a pena. Ele é fiel e não muda. Eu abençoo a tua igreja, Senhor Deus. Eu abençoo, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor está falando. O Senhor está orientando, o Senhor está direcionando. O Senhor está nos mostrando à luz da tua palavra, Senhor Deus, o quanto isso é real, o quanto isso é verdadeiro. Ievarega Adonai veismerega, Yaera Adonai panavilega veironerra, Issa Adonai panavilega veia assembleha shalom. Que você encontre no seu Deus hoje graça, força, para que a sua fé suporte a calúnia. Que você encontre no Senhor o seu Deus hoje graça, para que a tua fé prevaleça e permaneça esperando o dia do Senhor agir. E que sempre você possa dizer aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos o seu testemunho de vitória. Abençoados, abençoados e abençoados em nome de Jesus. Boa semana. Boa semana, Filadélfia. Se Deus permitir, quinta-feira, transformando destinos.